A paz de Cristo, meus irmãos, Evangelista Rodrigo falando. Nós estamos vivenciando o aniversário da igreja e me foi passado essa missão, de conversarmos um pouco sobre a lição de número 11 da nossa revista. Nós estamos falando e o Verbo se fez carne, no tema desse trimestre, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Estamos na aula de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, a oração de Jesus, a oração intercessória, como alguns teólogos gostam de dizer, que é João, capítulo de número 17. Então vamos à lição. A você que está aí nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos aprender juntos a palavra do Senhor nesse momento que você estará assistindo esse vídeo. O texto áureo vai nos dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. João, capítulo 17, versículo de número 3. E a verdade prática vai nos dizer o seguinte: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos discípulos e da igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Jesus, nessa oração de João capítulo 17, nós podemos ver 3 direcionamentos dessa oração que Jesus faz. Ele ora por si próprio, ele ora pelos seus discípulos, por qual ele está ali ensinando, e ele ora pela igreja, pelos que hão de vir e propagar esses ensinamentos que ele deixou para a humanidade. Nossa leitura bíblica em classe, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós vamos conversar um pouco sobre essa oração a qual Jesus faz no capítulo de número 17. E na introdução vai dizer que João, no capítulo de número 17, descreve a oração sacerdotal de Jesus pela sua glorificação, pelos seus discípulos e pelos cristãos que viriam a crer no futuro. É uma lição importante sobre a unidade do povo de Deus, ou seja, pelo ajuntamento, por se tornar um só em quem nos enviou, que é o próprio Jesus, e o propósito, de promover o Evangelho de Deus no mundo, a missão principal de Jesus Cristo, quando vem estabelecer o seu reino, é que o seu nome, o seu Evangelho, os seus ensinamentos, sejam apregoados, sejam o ide do Senhor, o ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o papel principal, é o papel de missões da igreja,
promovido pelo próprio Senhor. O ir pregar a sua palavra, pregar aquilo que ele ensinou, é de papel importante para a igreja e era uma preocupação de Jesus já naquela época, né? Então, nós vamos começar aí a oração de Jesus e a sua glorificação. É o ponto de número 1 da nossa lição, que vai nos levar a isso. Os estudiosos costumavam se referir da oração de João 17, como a gente tinha dito, a oração sacerdotal, né? Ou oração intercessória, pela qual ele vai orar por si, pelos seus discípulos e por quem há de vir, né? E essa oração, como eu disse, né, ela vai orar por si mesmo, que está lá registrado no capítulo 17, do 1 ao 8, pelos seus discípulos, do 9 ao 19, e pela igreja que há de vir, do 20 ao 26. Né? Essa oração de Jesus, essa glorificação, essa oração pela sua glorificação, é justamente quando a gente fala de glorificar alguém, é torná-lo conhecido. Né? Jesus ele tinha essa preocupação de que seu nome fosse conhecido, não como vanglória, né? Não como se encher, mas pela missão que ele tinha, né? Não pelo nome que Jesus tinha, mas pela missão que ele carregava dentro de si, que é o Salvador, de buscar a salvar a todos através do seu nome, né? Através da sua missão, através da morte de Jesus, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos. Ou seja, pela sua morte expiatória na cruz do Calvário, pelo seu ato, né, pela sua missão de vida, que a missão de Jesus é essa, morrer por todo aquele que nele cresce, né, morrer por todos que aceitassem como Salvador de suas vidas. Jesus queria ser reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. E a glorificação, a mesma glória com o Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus, né? A deidade de Cristo, ao revelá-lo como um com o Pai. Né? Nós vemos lá em João 17, 11, 21 e 24. Né? Quando nós glorificamos, né? Eu tenho um amigo meu que fala que quando a gente glorifica o Pai, glorifica o Filho, né? Com base nessa igualdade, com o Pai, o pecador que confessasse, se arrependesse de seus pecados, receberia a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o enviou. Porque se ele e o Pai são um, quem glorifica o Pai glorifica o Filho. Né? E o Filho veio salvar, veio propagar a missão que o Pai o determinou. Então, quando você conhece o Filho, por serem uma coisa só, né? Nós cremos assim, a triunidade de Deus, nós glorificamos o Pai, o Filho e ao Espírito, e entre eles não há sombra de variação. Então, conhecendo a Cristo, nós conheceríamos ao Deus verdadeiro da mesma forma. Tá? Já no capítulo de número 2, ele vai enfocar na oração de Jesus pelos seus discípulos, né? E aí, no ponto de número 1, a intercessão pela proteção dos seus discípulos. Jesus apresenta um breve relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na Terra, né? E juntamente com seus discípulos, ele intercede pelos seus discípulos e pela unidade entre eles, ao qual Jesus investiu quase 4 anos, né, 3 anos e meio, né, nos discípulos, ensinando. Os discípulos aprenderam fielmente aos pés do Mestre tudo aquilo que ele poderia ensinar, né, tudo que ele poderia, as parábolas, né,
os milagres que Jesus fazia. O pastor Walter Tavares tem uma frase que Jesus era um excelente pedagogo. Ele veio para ensinar, ele fazia milagres, ele operava sinais, ele operava maravilhas, mas também ensinava da mesma forma, né? Ao mesmo passo que ele fazia sinais e maravilhas, ele ensinava através dos sinais que fazia. E os discípulos, claro, né, andando com Jesus ali o tempo inteiro, eles tinham o dever de aprender tudo aquilo para propagar, né, para manifestar esses sinais. E o próprio Cristo disse que os discípulos fariam obras muito maiores do que ele mesmo fez, né? Porque eram discípulos, estavam ali aprendendo aos pés do mestre, né? E Jesus ele resolve orar, né, nesse sentido, para que o Senhor os guardasse, né? E as recordações dos discípulos foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo número 2, né? Permitindo-lhes assim entenderem, difundir o que aprenderam justamente com o Mestre, né? Atos capítulo de número 2, na vinda do Espírito Santo, né? O outro Consolador, né? Que no original significa outro do mesmo tipo, outro com o mesmo poder, eles puderam relembrar tudo aquilo, né? Toda aquela escola com o Mestre e fazer com que a Igreja de Cristo, fundada por ele, né? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, é justamente no sentido que a igreja ela daria prosseguimento, né? Cristo, através dos seus ensinamentos aos discípulos, pudessem ter continuidade em tudo aquilo que ele fazia através da igreja e através do que nós temos hoje em dia, por exemplo, com o Ministério Vinde, essa igreja, né? 4 paredes, mas nós, igreja, né? Nós, servos do Senhor, a eclésia do Senhor, que somos nós, né? O corpo de Cristo, continuar fazendo tudo aquilo que nós aprendemos pela palavra que foi difundida através dos discípulos, dos apóstolos e de todos os nossos antecessores na fé, né? Os discípulos receberam a palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade, né? É muito importante vivermos conforme o que a palavra nos ensina, né? E viver como a palavra nos ensina é sinônimo de obediência, né? De seguirmos a tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Os seres humanos têm ensinamentos maravilhosos, ensinamentos seculares, né? Doutrinas seculares que nos ensinam a nos podar, a nos limitar. Mas o crente tem por princípio, por regra de fé, prática e conduta a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada fala exatamente sobre tudo. E quando a gente tem a capacidade de entender isso e obedecer tudo que a palavra de Deus nos ensina, nós temos credibilidade, nós temos, como nós podemos dizer, nós podemos ratificar e ter a certeza, né, pela palavra que estamos andando no caminho que devemos seguir, no caminho certo das Escrituras. Amém, meus irmãos? E protegidos do mundo, né? O termo mundo está aí no ponto de número 2.3. O termo mundo pode se referir ao universo criado, à humanidade ou ao sistema governado por Satanás, né? Ser protegido do mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Então, quando a gente refere-se à palavra mundo, né, é tudo aquilo que se afasta, pode ser o mundo, o universo criado por Deus, a humanidade, a nossa carne, totalmente pecaminosa, mundana, e ao sistema espiritual, né? E quando a gente leva para
para a questão espiritual, as coisas do mundo, as concupiscências da carne, né? Então, nos proteger do mundo, né? Nos proteger das coisas vãs desse mundo, é nesse sentido, nos proteger do universo, né? Do universo criado, das coisas que acontecem nesse mundo, da humanidade, e voltado para o lado espiritual da nossa carne, daquilo que nos leva à perdição. Tá? Nessa oração, Jesus deseja que o Pai guarde os discípulos do sistema mundano, incompatível com o Evangelho, né? Sob a influência do príncipe desse mundo. Né? João 12:31, nós vamos abrir aqui, tem uma referência muito assertiva. Eu te convido a abrir aí a palavra de Deus comigo. João, capítulo de número 12, versículo de número 31. Vai nos dizer assim: João 12:31. Chegou no momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. No capítulo de número 14, versículo de número 30, vai nos dizer assim, ó: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, Jesus se distancia do príncipe desse mundo, que é Satanás. Né? 16, capítulo João 16:11 vai dizer exatamente o seguinte: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, Jesus faz várias referências mostrando que Jesus e o príncipe deste mundo são pessoas, são caminhos completamente opostos, são caminhos completamente divergentes. Né? Quem está com o príncipe deste mundo não tem como seguir os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Né? Então, a oração de Jesus vem para preservar os seus discípulos do sistema mundano, de tudo aquilo que afasta os discípulos de ter contato com os ensinamentos que Jesus Cristo veio nesses 3 anos e meio ensinando a eles ali dia a dia, dia a dia. Amém, meus irmãos? No capítulo de número 3, Jesus, no ponto de número 3 da nossa lição, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, né? E isso vai trazer um pouco mais para nós agora como igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Ele ansiava por uma união genuína, tal como existisse entre ele e o Pai. Ou seja, ele queria que os discípulos que viriam sobre ter esses ensinamentos pós os seus discípulos também fossem emanados nessa unidade, né? Fossem como ele e o Pai, ou seja, fossem uma coisa só, né? Tivessem os mesmos ideais. A igreja revela a unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos: a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo, a união essencial dos salvos promovida pelo crescimento crescente sobre Jesus Cristo, né? A igreja revela a união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito, né? Que é elencado lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Né? O crente tem que ter o fruto do Espírito. Né? E a união essencial dos salvos manifestados na glória como Filho de Deus e detentores da vida eterna. Né? Então, Jesus ora aos seus discípulos para que mantenham uma unidade com ele, ou seja, para que sejam com eles um só, pensando igual a ele,
agindo igual a ele, sendo, no literal, um espelho, tendo Cristo como o cabeça, refletindo tudo aquilo que ele fez. A igreja, ela precisa, quando a gente fala de unidade, né, de um só, não tem como você ir para a direita se Cristo está indo para a esquerda. Ou não tem como você ir para a esquerda se Cristo está mandando a gente ir para a direita. Então, esse encorajamento à unidade, né, esse encorajamento a estar mais ligado a Cristo é justamente sobre isso, sobre estarmos emanados no mesmo propósito, né? O nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade. A crença em Cristo, né, como está escrito aqui, eu estou lendo fielmente o que está na revista, a crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Ou seja, que testemunho é esse? Testemunho de fé, testemunho de santidade, testemunho de andar em retidão. Assim, sem a unidade de fé, o testemunho perde a sua credibilidade, né? Sem você ser um só com Cristo em tudo que ele nos ensinou, fica difícil você ter credibilidade em dizer que você realmente é de Cristo, né? Se você não faz as coisas como ele fazia, se você não age como ele agia, se você não ama como ele ama, se você não se dedica às coisas de Deus como ele se dedica, você não tem credibilidade de falar assim, não, eu sou de Cristo, eu visto a bandeira de Cristo. Como a gente fala aqui, eu sou um dos tais. Será mesmo que a gente consegue ser um dos tais se a gente não está em unidade com ele, se a gente não consegue fazer tudo aquilo que ele nos ensinou a fazer? Isso é algo que a igreja precisa pensar. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Então aí a gente precisa promover esse testemunho no mundo, como está aqui escrito e a gente leu na revista. Só através dessa promoção de testemunho no mundo vem através da nossa unidade com Cristo. Quando a gente faz tudo aquilo que Cristo nos ensinou, quando a gente caminha como Cristo caminhou, quando a gente é capaz de seguir tudo aquilo que ele nos falou para seguir, como ele nos deu os exemplos descritos no Evangelho, principalmente de João ou nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Se nós conseguimos caminhar nesta mesma forma, nós temos a credibilidade. Não, eu sou de Cristo porque eu ando como ele andou, eu ajo como ele agia, eu faço o que ele fazia, eu amo como ele amava, e isso faz com que a gente tenha credibilidade. Não, eu sou de Cristo, eu sou um dos tais. Amém, meus irmãos? A oração por encorajamento à unidade. Sem a unidade de fé, o testemunho perde a sua credibilidade, né? Exatamente por isso. Amém, meus? E para concluirmos, temos a responsabilidade de testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Cristo tem que ser lembrado não só pelos milagres que ele faz, não só pelo... Falou de Jesus Cristo, revelação, milagre, não. Jesus é sinônimo de Calvário. Ele morreu pela sua igreja, ele morreu por nós, ele morreu por toda a sua humanidade, ele morreu por todos nós. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é uma responsabilidade da igreja. A igreja tem que propagar esse evangelho. Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.